Agora é hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural, o direito agrário. Condomínio rural, licenciamento ambiental e a divisão ideal das frações. Estes foram os últimos destaques do advogado Pedro Putini Mendes, ele que é especialista em leis agrárias. Hoje ele fala de contrato de pastoreio pecuário. Entre os grandes diferenciais dessa modalidade contratual está o fato de que não há entrega da posse ao tomador de pastoreio. Mas como assim? Vamos entender melhor o assunto agora, né? Saudações, Pedro! Saudações, bem-vindos a mais um Direito Agrário. Vamos falar de contrato de pastoreio pecuário. Você conhece? Pois é, esse contrato de pastoreio pecuário, ele é um contrato que é sempre confundido com arrendamento e encontramos em grande quantidade por aí, ao analisar contratos feitos por profissionais não especializados ou por qualquer pessoa mesmo. No contrato de pastoreio pecuário, o proprietário de um imóvel rural, ou quem estiver na posse de um imóvel rural, como por exemplo um arrendatário ou um usufrutuário, ele recebe animais para a cria de uma outra pessoa, cria, recria ou engorda, em troca de uma contraprestação financeira, ou uma renda, como chamam. É um contrato que se vê com maior frequência em curtos períodos de duração e até para finalidades diversas, como manter o índice de produtividade de uma fazenda que está parada. Esse índice de produtividade é aquele que é exigido em alguns cadastros obrigatórios e também para buscar uma renda extra por menores períodos de tempo entre algumas safras. Alguns autores de direito agrário até mesmo diferenciam esse contrato de pastoreio pecuário do arrendamento pela sua finalidade emergencial diante de situações como a falta de pasto, como a falta de água ou de recursos financeiros daquele que está entregando o gado, se não o inverso, quando uma propriedade tem abundância de pasto e precisa de gado para poder fazer a redução aí, dessa biomassa vegetal. Então, diferente do que nós já comentamos em outras edições sobre prazos mínimos de contratos de arrendamento, que variam conforme o tipo de atividade e até mesmo o tipo de pecuária, nesse caso do pastoreio pecuário, por ser outro o objeto do contrato, que não é a propriedade, mas sim os animais, como também pelo fato de não haver a transferência da posse, como acontece no arrendamento. Então, os prazos mínimos do Estatuto da Terra não se aplicam, que no caso da pecuária bovina, se fosse de arrendamento, normalmente teria o prazo de 3 anos. Portanto, para configurar um contrato de pastoreio pecuário e não um arrendamento, ou qualquer outra modalidade contratual que possa se confundir com esse pastoreio pecuário, na redação desse contrato de pastoreio, é importantíssimo que as cláusulas sejam claras e objetivas e devem estar presentes alguns requisitos, como, por exemplo, a quantidade e a especificação desse gado que é entregue, a descrição da destinação desse gado, ou seja, para cria, recria, engorda, o preço em dinheiro com possibilidade de recebimento de outra forma, como gado e etc., a forma de cálculo dessa remuneração, o prazo do contrato, o local onde o pasto será disponibilizado, a qualificação das partes, a obrigação de cuidado e trato dos animais. Então, são algumas cláusulas que podem garantir que esse contrato não seja confundido com arrendamento ou qualquer outro tipo de contrato. E sobre os cuidados e recomendações deste tipo de contrato de pastoreio pecuário, primeiramente, quanto ao preço. O costume desses contratos é que a precificação seja feita em quantia de dinheiro por cabeça animal, mensalmente. Mas não tem parâmetros para precificação, porque não existe na legislação esse tipo de contrato especificamente. Então pode ser utilizado como parâmetro até mesmo as normativas do INCRA, que determinam em unidade animal, UA, os cálculos de grau de utilização de uma propriedade rural, aquele conhecido GUT, o grau de utilização,
que consta na Instrução Normativa número 6 de 2013 do INCRA. O fato é que esse contrato de pastoreio pecuário, embora ele não esteja previsto em lei, até mesmo se considera tipicamente um contrato agrário pela sua natureza, né? Porque ele envolve atividade agrária, ou seja, ele envolve uma atividade de produção no imóvel rural. Mas alguns cuidados são necessários nesse contrato no momento de especificar detalhadamente o gado entregue para cria, recria ou engorda, inserindo, por exemplo, o tipo da marca e o seu desenho em anexo ao contrato, as idades, pesos, sexo dos animais, como também a determinação de raça, como por exemplo no Centro-Oeste é muito comum que conste nesses contratos o gado do tipo Nelore ou anelorado e as demais raças do nosso grande país tropical, né? Como as raças europeias no sul do país e outras também, né? Bom, mais uma recomendação é, na descrição da finalidade, se for cria, recria ou engorda, especificar quem recebe os bezerros nascidos por eventual período de monta dos animais e também uma recomendação quanto à entrega e à devolução desses animais. É interessante especificar nesse contrato quem que é o responsável pelo transporte, pelos custos, pelos impostos, pela emissão de notas, DAPs e toda a documentação necessária para formalizar e para justificar perante as autoridades essa relação contratual, evitando alguns autos de infração, como nós costumamos também fazer algumas defesas aqui de órgão de vigilância animal. Quando há uma falha no preenchimento desses documentos, quando esses documentos são simulados, porque os órgãos de vigilância eles também vão no local fazer a perícia e a contagem de gado. Então é interessante justificar muito bem nesse tipo de contrato e os documentos para evitar autos de infração nesse sentido. E por falar em documentação, uma preocupação já comentada aqui no direito agrário em outra oportunidade, quanto à real comprovação da existência do gado entregue no contrato perante as entidades de fiscalização, se necessário, até mesmo utilizando ata notarial, né? Aquele documento onde um cartório ou o tabelião vai no local certificar a existência de um fato, né? E evitando que esse contrato, então, ele fique sem a comprovação da existência do gado e acabe sendo descaracterizado para uma relação simulada de contrato, que nós já falamos aqui, que é o caso do vaca-papel, né? Costumeiramente utilizado para esconder relações de empréstimo de dinheiro a juros mais altos do que permitido por lei. Então esse foi o assunto. Pastoreio pecuário, um contrato muito frequente, utilizado pelos produtores. Para quem não conseguiu acompanhar as edições anteriores, todos os vídeos estão disponíveis no YouTube, Canal Rural Direito Agrário. Saudações! Sempre assunto importante, nunca confunda, como disse o doutor Pedro aí, pessoal, contrato de arrendamento com contrato de pastoreio pecuário, tá bom? Fica a dica.